bom dia. Quero cumprimentar todos aqueles que nos veem e ouvem através desta plataforma. Quero cumprimentar também o meu querido amigo Jorge Bessa. Aqui estamos nós mais uma vez para estudar a Palavra de Deus e partilhar, portanto, entre nós, portanto, este maravilhoso estudo deste tema, portanto, que nós temos para estudar este fim de semana, baseado no livro do Apocalipse. Muito, portanto, enfim, um grande abraço para o meu querido amigo Jorge Bessa. Portanto, vamos dar início então a este estudo. Portanto, Jorge, tudo bem contigo? Olá, Carlos, e olá a todos aqueles que nos estão a ver. Vamos então iniciar o estudo desta lição, e como tu disseste, estamos em Apocalipse, mas o verso áureo vem do livro de Romanos e traz-nos realmente aqui uma mensagem que depois nos vai levar a Apocalipse e que eu, portanto, diria aqui que é extremamente importante este enquadramento de Romanos para depois estudarmos a lição. E diz assim, portanto, o versículo: E digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio queremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Ora, começamos aqui logo a ver que esta mensagem é dada a nós que já temos algum enquadramento espiritual. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Ora, nós, adventistas do sétimo dia, temos um privilégio de conhecermos o tempo através das profecias. E através das profecias nós sabemos com quase exatidão que estamos no tempo final. Só não sabemos se é mais um ano ou dois, se é mais 3 ou 4, mas que temos a sensação e temos a certeza que estamos nos tempos finais por tudo aquilo que as profecias nos têm trazido até aqui. Essencialmente a profecia que vamos estudar hoje também, permite-nos que nós tenhamos este versículo como muito importante para a análise. Porque diz depois a seguir, já é hora de despertarem do sono. E isto é uma verdade, nós temos andado um bocadinho a dormir em função daquilo que vamos conhecendo. E temos também outra situação mais profunda também, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando a princípio queremos. Ora, aqui este versículo traz-nos duas importantes lições para nós. A primeira é que temos de ter atenção ao relógio do tempo, ao relógio eterno, e temos de ter aqui atenção também ao nosso sono espiritual e aqui outro tema importante, que é que a nossa salvação está agora mais perto de quando em princípio queremos. Portanto, gostaria que tu desses a tua interpretação em relação a isto e que então explanássemos o início da lição. Claro. Eu há pouco cometi uma pequena incorreção. Falei que a lição era baseada no livro do Apocalipse, é verdade, mas essencialmente a lição que nós, portanto, estudamos esta semana é muito baseada no livro de Daniel também. Aliás, nós sabemos Exatamente. os grandes livros proféticos da Bíblia é Daniel no Velho Testamento e Apocalipse no Novo Testamento, não é? E, portanto, e as passagens portanto, que são as leituras para o estudo da semana referidas aqui na lição, começam logo exatamente com o capítulo 8 e o capítulo 9 de Daniel, não é? Portanto, e a lição começa por nos falar aqui na purificação do santuário, não é? Que nos leva àquela famosa profecia bem conhecida dos 2300 dias, de 2300 tardes e manhãs, não é? Portanto, Jorge, não sei se queres fazer uma pequena introdução, portanto, a este tema desta profecia, dos 2300 tardes e manhãs, que nos levam exatamente enfim, portanto, até ao tempo do fim, porque esta profecia foi dita pelo anjo a Daniel, que, portanto, que seria para o tempo do fim, embora tivesse começado ainda no tempo do Velho Testamento. E esta profecia tem vários enquadramentos. É uma profecia que tem depois, dentro dela, várias etapas, ou seja, é uma profecia de 2300 tardes e manhãs, mas também tem enquadrada a primeira parte com 70 semanas, ou 490 anos, 7 vezes 7, 49, portanto podemos perceber que um dia é um ano, e nós temos aqui também, nesta profecia das 2300 tardes e manhãs, a data precisa em que Jesus iria nascer, ou seria que vinha pela primeira vez como Messias. E, portanto, temos aqui um enquadramento perfeito da profecia em que nos diz exatamente os 27 anos que Jesus estaria
portanto, cá, dentro da fase da vida de Jesus, de 33 anos, em que há uma fase de 27 anos e há uma fase de depois de 3 anos, em que há, portanto, aqui a mensagem, nós podemos ver isso depois na lição de sexta-feira, que faz aqui um resumo bastante profundo, que nesta semana, portanto, e aqui temos, portanto, os 70 semanas como enquadramento principal, mas vemos no final da profecia que diz metade da semana e das duas partes de 3 anos e meio. Portanto, há aqui, nesta profecia de 2300 tardes e manhãs, também aqui pormenores que nós vamos enquadrar e que vamos ver o importante que há para o nosso conhecimento e para a nossa santidade, porque vamos perceber também toda a dimensão que vai ser vivida no santuário e no tempo final. Claro, sem dúvida. Temos aqui um pequeno quadro, portanto, enfim, não é muito visível para aqueles que nos estão aqui connosco, mas depois, enfim, nós arranjaremos maneira de o colocar. Portanto, que fala aqui, o anjo disse, portanto, o anjo Gabriel disse a Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. As 70 semanas, nós sabemos que profeticamente um dia corresponde a um ano, ora, 70 semanas seriam 490 anos. Portanto, 490 anos estariam determinados sobre o povo de Deus, o povo de Israel, não é? Mas a profecia, estes 490 anos estão inseridos na profecia dos 2300 anos, que vão e que terminam, portanto, em 1844, como sabemos, não é? Mas esta fase inicial fala-nos aqui, portanto, inicialmente em 49 anos, porque diz que 7 semanas até a reconstrução da cidade de Jerusalém. Portanto, a cidade de Jerusalém, contando a partir do decreto do rei Artaxerxes, demorou 49 anos a ser reconstruída. Depois temos mais 434 anos, portanto, mais 62 semanas, até chegarmos à última semana. Até chegarmos à última semana, que completa as 70 semanas, portanto, os 490 anos. Portanto, a última semana, portanto, 7 dias, correspondentes a 7 anos. E que estão divididos ao meio. No ano 27 começa, então, o ministério de Jesus, com o seu batismo, no ano 27. 3 anos e meio até à sua crucifixão, no ano 31. E depois mais 3 anos e meio até o ano 34. E o que é que acontece neste ano? Acontece exatamente a morte de Estevão e definitivamente, a partir da morte de Estevão, do apedrejamento de Estevão, o povo de Israel deixa de ser o povo de Deus. E Deus muda de plano. Em vez de ter uma nação, passa a ter uma igreja. Igreja fundada por Cristo e pelos 12 apóstolos. Portanto, resumidamente, é isto que nos aparece aqui neste quadro, portanto, da profecia de 2300 tardes e manhãs, e que, como referimos há pouco, portanto, vão até 1844. Jorge, Ora, peço desculpa ter sido um pouco longo. Não, ainda bem porque é assim, nós quando estamos a falar nestes assuntos, há situações em que nós temos de ser muito precisos e às vezes atrapalhamos um pouco na explicação. E a profecia é tão grande e tão vasta e tem tanta coisa incluída, porque na profecia há um primeiro tempo que é o tempo dos judeus, não é? Deus deu aos judeus todas as hipóteses para eles continuarem a ser o povo escolhido e poderem representarem Deus na terra. O que é que acontece? Eles acabaram por nem reconhecer o Messias e, portanto, são destituídos do cargo e a partir de um determinado ponto, e tu dizes bem, a partir do ano em que há o sacrifício de Estevão, é retirado esse poder ou essa benesse ao povo judeu, porque eles não estavam a representar de forma nenhuma os critérios que Deus tem para connosco, seres humanos. E a partir daí passa a haver então a Igreja, onde nós profeticamente estamos incluídos. Portanto, há o aparecimento depois em 1844, também no final desta profecia, da Igreja Adventista, que vem até aos fins dos dias, guardando os mandamentos de Deus e tendo a fé de Jesus, portanto, e a fé em Jesus, de forma a podermos levar até ao último tempo a mensagem de salvação à humanidade. Vai acontecer
que uns vão se salvar e outros vão se perder, mas, portanto, não deixou de haver um critério de graça dada por Deus ao ser humano, independentemente dos judeus terem deixado de ser os representantes dessa mensagem, Claro, claro. dessa transmissão da mensagem. Exatamente. Deus, na sua misericórdia, na sua graça, ele aceita, enfim, portanto, aceita qualquer pessoa, independentemente da sua nacionalidade, raça ou etnia. Nós sabemos isso. E a própria Igreja Cristã começou exatamente com os judeus. Os 12 apóstolos que fundaram, Cristo fundou a Igreja, mas Cristo e os 12 apóstolos, portanto, os apóstolos eram judeus. Deus não faz exceção de pessoas. Mas o que é certo é que realmente os judeus rejeitaram a Cristo. Porque até quando o próprio Pilatos lhes apresentou Cristo e Barrabás, eles preferiram Barrabás, e quando Pilatos perguntava o que é que eu faço de Jesus, eles disseram crucificam, crucificam, e o seu sangue cai sobre a nossa cabeça e a cabeça dos nossos filhos. Eles não sabiam exatamente o que é que estavam a dizer, é verdade. Portanto, Deus é misericordioso. Nós sabemos, portanto, que, enfim, portanto, mesmo entre o povo de Deus, entre a nação de Israel, ou muita gente sincera, muita gente, portanto, que está salva, milhares e milhares, milhões até inclusivamente, que se salvarão porque aceitaram a Cristo, aceitaram, através dos símbolos, dos sacrifícios, aceitaram o Salvador vindouro que havia de vir, mas que quando veio, infelizmente, foi rejeitado, não é? E nós temos então agora este novo plano que Deus tem, baseado, portanto, exatamente na sua igreja, uma igreja espalhada por todo o mundo, a todo o povo, tribo, nação e, portanto, e língua, né? Portanto, sem qualquer diferenciação de classe ou de etnia. Portanto, a lição fala-nos então aqui inicialmente na purificação do santuário, que nós sabemos, poderemos falar disso mais tarde, foi mal entendida pelos cristãos do século XIX, né? Que achavam que esta profecia se referia ao fim do mundo. E eles esperavam o fim do mundo, a volta de Cristo, em 1844. Mas poderemos falar disso mais tarde. Uhum. Portanto, não sei se, Jorge, queres acrescentar mais alguma coisa a isto? Aqui o problema, portanto, nosso neste momento, simplesmente é que há várias correntes de opinião e que os cristãos estão quase como no tempo dos judeus, portanto, muito divididos e só uma minoria percebe o que é esta purificação do santuário e só uma minoria percebe que Deus tem um plano da eternidade, eterno, e que estava explicado muito bem através das profecias de Daniel. O Daniel teve alguma dificuldade no princípio em percebê-la, mas depois, no capítulo 9 de Daniel, nós percebemos que há um anjo que vem trazer exatamente essa explicação, e Daniel fica, portanto, entende, mas fica, pronto, perplexo perante as situações todas que estava a receber, Claro. de novidade. Mas nós hoje, através do livro do Apocalipse e conseguindo estudar Apocalipse com Daniel, nós percebemos exatamente toda esta ação que Deus tinha no seu plano, tinha e tem no seu plano, e esta purificação do santuário que culmina depois em 1844 e que permite que nós entendamos todo este plano de Deus e nós entendamos também todo o contexto do santuário terrestre que exemplifica, porque é uma fotografia do santuário divino, portanto celestial, e este santuário da terra, estudado em minúcia, portanto em pormenor, nós entendemos o plano total de Deus para nós e para a remissão dos nossos pecados. Claro, claro. Portanto, é interessante que aqui em Daniel 8, diz aqui, Gabriel começa a sua explicação da profecia de 2300 dias, que, portanto, Daniel não tinha entendido. O anjo Gabriel, portanto, vem-lhe dar a explicação. Uhum. Ele nomeia o carneiro, nós sabemos, portanto, e o próprio anjo Gabriel diz a Daniel qual o significado deste carneiro, o que é que ele representa, que representava a Medo-Pérsia, o bode com um chifre muito grande representava a Grécia, esse chifre grande era Alexandre o Grande, né? O grande conquistador grego, e depois aparece um chifre pequeno, portanto, e Roma, né? Ora, portanto, Roma ainda não é nomeada, portanto, o anjo fala na Medo-Pérsia, fala na Grécia, não utiliza a palavra Roma, porque Roma ainda não existia, né? Portanto, Roma ainda não era conhecida.
Mas este chifre pequeno, sabemos também o que é que significa. E depois, então, a purificação do santuário, em Daniel 8, é o clímax do capítulo e é a resposta de Deus ao desafio dos poderes mundanos e religiosos que tentaram usurpar a autoridade de Deus. E nós vemos isso. E esta ponta pequena começa exatamente por exercer essa obra, de usurpar a autoridade divina. E nós sabemos E que há que aconteceu ao longo da história. o pormenor da profecia chegar ao ano de 1844, nós também temos depois um estudo profundo da palavra de Deus e que vem precisamente abrir a nossa percepção do continuado programa de regeneração que Deus tem para a humanidade. E a partir de 1844 até aos dias de hoje, nós temos, através da Igreja, nós temos, portanto, uma doutrina, uma noção perfeita tirada da interpretação que depois Daniel e Apocalipse nos dão, de que estamos exatamente no tempo do final e que o juízo está a ser, portanto, exercido. E, portanto, dentro em breve, nós vamos ter o culminar de toda a ação do juízo que Deus tem e, portanto, a transformação da terra, portanto, a nova terra e a ressurreição dos mortos, aqueles que vão ressuscitar para a vida eterna e aqueles que vão ressuscitar para a perdição. Portanto, temos essa explicação toda através desta continuidade, desta profecia dos 2300 tardes e manhãs, que vamos entendendo tudo isso é uma coisa a seguir à outra. Claro. Portanto, e é interessante, portanto, eu gostaria só de fazer aqui um pequeno parênteses, que diz aqui, portanto, em Daniel 9, 23, quando o anjo aparece a Daniel, portanto, para lhe dar a explicação, diz que no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. E é interessante, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim. Portanto, a vinda do anjo é imediata. Assim, logo no início da oração de Daniel, Daniel estava a suplicar, estava a orar, e logo no início da oração de Daniel, o anjo aparece logo em resposta à oração de Daniel. É interessante este pormenor, não é? Porque, portanto, instantaneamente o anjo se colocou ali ao lado dele, não é? É apenas um pormenor e que revela exatamente a prontidão de Deus, muitas vezes, em responder às orações do seu povo, não é? Há aqui um ponto importante que nós temos que salientar, que está na lição de sábado, que é a hora do seu juízo. E temos que entender isto, e até, como eu disse no princípio, no caso do versículo áureo, temos que entender isto como uma das responsabilidades maiores de nós como igreja e de nós como filhos de Deus. É realmente a hora de nós acordarmos, de sairmos do sono e termos aqui um cuidado, porque nós entendemos o tempo. Esta profecia dos 2300 tardes e manhãs vem-nos dar exatamente uma abertura muito grande de percepção do plano de Deus. Temos conhecimento do que é que Deus tem programado para os tempos finais. Temos a profecia que foi acontecendo e nós hoje temos a certeza que ela foi preciosamente cumprida. Logo no início, com as 70 semanas, com o nascimento de Jesus, com a morte de Jesus, com o que aconteceu, portanto, com a situação dos judeus terem negado completamente, e como tu disseste há bocado e bem, que os judeus desejaram que o castigo de Deus caísse sobre as suas cabeças. Mas não para si mesmo. É interessante isto. Portanto, ele será cortado não para si mesmo. Cristo morreu por nós, não morreu por si mesmo. Ele morreu por nós. Portanto, e nós não temos qualquer dúvida, como cristãos adventistas, não temos qualquer dúvida de que só através dos méritos de Cristo nós seremos salvos. Através do sacrifício de Cristo. Porque as nossas boas obras não nos salvam. Ninguém se salva pelas suas boas obras. Somos salvos unicamente pelos méritos de Cristo. Embora Deus nos tenha criado para as boas obras. Porque quando aceitamos Cristo como Salvador,
Portanto, a partir dessa altura, nós procuramos obedecer-lhe com a sua ajuda, enfim, com a ajuda do Espírito Santo, e aí iremos praticar as boas obras. Mas as boas obras não nos salvam. Nós As boas obras são o praticamos reflexo. boas obras porque já estamos salvos. As boas obras são o reflexo do nosso caminho diário com Deus, porque claro. Em Deus é tudo bom. E, Claro. portanto, as boas obras são naturais naqueles que têm uma relação direta com Deus. Claro. E é interessante realmente o que se passa, reforçando aquilo que falámos há pouco, desta última semana referente, portanto, às tais 70 semanas que estavam determinadas sobre o povo de Israel. Esta última semana, portanto, 7 dias, 7 anos, 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Portanto, Cristo é batizado, enfim, no início desta semana, no ano 27. Morre, portanto, a meio da semana, 3 anos e meio depois de ter começado o seu ministério. Portanto, ele morre, ressuscita, Deus ainda dá mais uma tolerância, digamos assim, de mais 3 anos e meio. Enfim, a igreja começa a crescer, milhares de pessoas se batizam. Portanto, o novo plano que Deus tem para a salvação da humanidade agora passa pela sua igreja, pelos apóstolos, pelo crescimento da igreja. Portanto, enfim, que se espalha por todo o mundo de então. E, passados mais 3 anos e meio, no ano 34, então é a morte de Estevão, e então Deus muda de plano, não é? E há aqui uma questão que é esta: Deus muda de plano, não porque tivesse alguma situação ele próprio mudado, mas só porque o homem não cumpriu. Claro, Portanto, é evidente. o homem, ao não cumprir, Deus, para continuar o seu programa e o seu plano, que é uma verdade, portanto, total, portanto, é um plano perfeito, desde o princípio até ao fim. Portanto, Deus teve que mudar o plano porque o homem não continuou. O homem simplesmente, os judeus quebraram todas as regras do plano que Deus tinha programado. Porque se os judeus continuam e acreditam, se os judeus tivessem, através das profecias que eram tão claras, aceite todo o sacrifício de Jesus, a questão do Cordeiro, que estava exemplificado agora como Jesus como Cordeiro, e os judeus tivessem visto isto tudo a acontecer, e através das Escrituras perceberem que aquilo estava a ser cumprido na exatidão, eles iriam ser continuariam a estar, tanto com o plano em si, não é? E teríamos chegado a 1844 com os judeus dentro do programa e os gentios também, porque Deus, já no tempo de Jesus, nas primeiras 70 semanas, os gentios começaram a entrar no plano de Deus e nós vemos Jesus vivo ainda e muitos gentios a serem, portanto, introduzidos neste plano com muita seriedade. Portanto, sem o plano dúvida. de Deus é de salvação de todos. Todos. Os judeus eram, por si só, os melhores representantes para transmitirem a verdade de Deus. Claro, sem dúvida. Portanto, Deus não faz exceção de pessoas. Mesmo enfim, com o povo de Israel, durante, enfim, os muitos anos em que a nação de Israel existiu, houve muitos gentios que se converteram e foram integrados no povo de Deus. Temos o nós caso vamos de Ruth, ver. Temos o caso de Ruth, temos o caso Exato. E nós vamos ver todas as coisas que muitos outros, exato. Se nós vermos todas as coisas que aconteceram negativas, nós temos que ver uma coisa: Deus nunca aceitou e nunca permitiu que a idolatria proliferasse. E, portanto, sempre foi muito, muito assintoso em relação à idolatria e, portanto, é normal que, portanto, todo o fenómeno de idolatria que existisse pudesse ser condenado por Deus e, portanto, haver a retificação total. E, portanto, quando nós estudamos a Bíblia, nós vemos realmente Deus amar todos. Agora, idolatria, não. E isto aconteceu em várias fases da vida que nós vemos que Deus nunca pactuou com qualquer fenómeno de idolatria, quer no povo judeu, quer nos que não eram judeus. Claro.
Portanto, nós também corremos o risco, de, enfim, atualmente nos nossos dias, portanto, cair também na idolatria, cometer os mesmos erros que eles cometeram, não é? E é o que está a Portanto, sociedade a cometer. A nossa claro, sociedade está exatamente a cometer estes erros também. claro, sem dúvida. Sempre que pomos algum ídolo diante de Deus, estamos a cometer idolatria. Amarás Uhum. ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não terás outros deuses diante de mim. Não é? Nós conhecemos bem os mandamentos, não é? E a lição, agora fala-nos, foca-se na parte final, no ano de 1844. O que é que aconteceu nesse ano? O que aconteceu nesse ano, portanto, nós sabemos que Guilherme Miller e outros pregadores nos Estados Unidos começaram a pregar que, estudando esta profecia de 2300 tardes e manhãs, 2300 dias ou anos, portanto, que terminariam exatamente em 1844. Eles interpretavam que seria a vinda de Cristo. E até apontaram uma data para a vinda de Cristo, dia 22 de outubro de 1844. O que é certo é que Cristo não veio. Eles, portanto, apanharam uma grande decepção. Foi o grande desapontamento, como é conhecido, não é? Porque realmente a contagem estava certa, a profecia estava certa, agora a interpretação é que estava errada, não é? Não era a vinda de Portanto, há Cristo, uma mas deslocação era o momento em que Cristo passaria do lado do lar do santo lugar para o lar santo para o lugar santíssimo. santíssimo. Yeah. Há realmente uma deslocação de Jesus. Agora, não é a deslocação de Jesus do céu para a terra, é a Claro, deslocação do lugar santo para o lugar santíssimo. claro, claro, foi que isso exatamente vem, que que aconteceu. vem cumprir exatamente o que estava no modelo do santuário na Terra. Portanto, o santuário na Terra também Claro, havia passagem do lugar santo para o lugar santíssimo, no dia da expiação. e é o dia da expiação. Portanto, e esse período agora é o que nós estamos a viver. Claro, é exatamente isso. Portanto, Cristo, em 1844, passou a exercer a função, portanto, de sumo sacerdote e de juiz, portanto, no santuário celestial, não é? Portanto, o anjo, nas três mensagens angélicas, o anjo diz, adorai, portanto, a Deus, o Criador, portanto, que é a vinda a hora do seu juízo, não é? Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, não é? Porque é vinda a hora do seu juízo, não é? Portanto, este juízo começou exatamente em 1844. É aquilo que nós chamamos o juízo investigativo, não é? Exato. Onde todos os casos passarão em revista, portanto, diante de, enfim, da prospeção divina, não é? Todos os Ora, casos serão analisados. exato. Agora, indo para a parte final da lição, nós temos aqui que tirar uma conclusão. E a conclusão, nós temos agora a ir buscar também um bocadinho o exemplo de Israel. O que é que era pedido a Israel, portanto, quando foi dado a dar a conhecer, portanto, estas profecias que Daniel recebeu? Exatamente, eles deviam se humilhar, examinar o seu coração e confessar seus pecados. Ora, é isso que é pedido também a nós neste momento. É que nós possamos humilhar-nos, possamos examinar exatamente os nossos corações e confessar os nossos pecados, porque o tempo está a terminar. E, Claro, portanto, perante esta situação, nós devemos ter o cuidado de colocarmos os nossos corações segundo a vontade de Deus e não fazermos o que os israelitas fizeram. Portanto, os israelitas negaram a Deus completamente porque quiseram antes as suas próprias doutrinas e quiseram antes fazer a sua própria vontade. Aqui nós temos que fazer a vontade única e exclusiva de Deus, porque claro, o plano de Deus é a nossa salvação para vivermos eternamente com Ele, não é para vivermos eternamente segundo os nossos modelos. claro, É claro, segundo o claro. modelo de Jesus. Portanto, ou aceitamos o modelo de Jesus como o único modelo, ou então o nosso modelo não tem salvação. Portanto, o nosso modelo não tem, não Não tem tem saída. eternidade, não é? Não Claro, tem, claro, não claro. tem capacidade para a eternidade. E nós temos que examinar exatamente os nossos corações e examinar os nossos corações o que é. É exatamente vermos o que é que nos separa de Deus. Quais são as coisas que nos separam de Deus? O que é que está a fazer que o nosso caráter não esteja a ser uma cópia do caráter de Jesus. Porque é copiando o caráter de Jesus que nós vamos ter a vida eterna. Não é continuar com o nosso mau caráter. Claro, claro, Portanto, claro. nós vamos herdar o nosso caráter, mas aqui na Terra nós temos uma função, através do livre-arbítrio, é cada vez mais nós moldarmos o nosso caráter em À imagem função e à semelhança, imagem e semelhança de Jesus. claro, E, claro. e temos aqui uma situação que é preciosa nós estudarmos.
Nós temos que ter a fé em Jesus. Não vamos conseguir ter nunca aqui na Terra a fé de Jesus, porque a fé de Jesus era perfeita. A nossa é Claro, imperfeita. claro, sem Agora, dúvida. temos que ter a fé em Jesus. Como o E a nosso fé Salvador em, pessoal. e a fé em Jesus faz com que nós tenhamos cada vez mais perto da fé de Jesus. Claro, sem E, dúvida. portanto, é esta situação que nós temos que cultivar e é Claro, isto que nós temos que fomentar. Há uma coisa que na semana passada a gente estudou, que é nós temos que alterar os nossos hábitos, os maus hábitos que nós temos, colocar bons hábitos. Nós não conseguimos tirar maus hábitos mudando sozinhos só não conseguimos. nada. Nós temos que, no mau hábito, nós temos que mudar esse para um bom hábito. E o bom hábito é estudar exatamente a vida de Jesus, porque na vida de Jesus nós temos toda uma série de exemplos de bons hábitos para a salvação. Claro, sem E dúvida. copiando isso, nós chegamos lá. E Claro, através da graça de Deus, a graça de Deus e o exemplo de Jesus, nós vamos chegar lá. E temos um benefício muito grande, que é o Espírito Santo, que se foi dado de propósito para nos fazer companhia exatamente para esse preparo do nosso caráter. claro, claro. Mas sozinhos, claro, sabemos que não conseguimos isso, não é? Sem a ajuda de Cristo, sem a ajuda do Espírito Santo, sozinhos, portanto, nada poderemos fazer, não é? E as nossas Exato. boas obras, portanto, aos olhos de Deus, são como trapos de imundícia, não é? Portanto, a nossa única salvação é olhar para Cristo, porque é Ele que nos justifica, aí é Ele que nos santifica, é Ele que nos aperfeiçoa, que aperfeiçoa o nosso caráter à sua imagem e semelhança. O que é que nós temos que fazer? Tudo vem de Deus, a graça vem de Deus, a fé vem de Deus, tudo é uma dádiva divina, né? O que temos que fazer é escolher e decidir estar do lado dele e pedir a Deus que nos ajude nesta luta diária, né? Até à vitória, né? Yeah. Vitórias diárias até à vitória final. E a purificação do santuário é exatamente o trabalho que Jesus está a fazer em nosso favor. Claro, Portanto, Jesus está a criar, como nós podemos dizer aqui como linguagem terrena, está a criar todos os componentes para que nós, através da sua graça, nós possamos herdar o céu. Porque se não fosse claro, se não for através de Jesus e se não fosse este trabalho que Jesus está a fazer agora no céu, no santuário, nós não teríamos hipótese de salvação nenhuma, porque nós temos uma tendência constante para o mal. claro, sem dúvida, é isso mesmo, é isso mesmo. Portanto, que Deus nos ajude, portanto, a mantermos fiéis e obedientes, que Ele nos conceda o seu Espírito Santo, porque é o único que nos poderá dar a vitória e que nos poderá ajudar neste conflito com os poderes das trevas, este grande conflito que assola a humanidade desde a transgressão de Adão e Eva. E termos aqui a noção da enormidade que foi este sacrifício que Jesus fez por nós vindo à Terra. Não foi só a questão dos últimos dias que ele passou, portanto, com a crucifixão. Foi todo o percurso que ele levou a ver o homem completamente a desviar-se cada vez Claro, com tanto milagre, com tanta ação de demonstrativa do amor de Deus, e o homem sempre, sempre, sempre a caminhar ao contrário, sempre a tentar o contrário, sempre a tentar o contrário. E, claro, portanto, nós temos que ter percepção, hoje que temos a profecia bem esclarecida, que temos toda a vida de Jesus como exemplo, desde temos a percepção de que se queremos a salvação, e é um livre-arbítrio que Deus nos dá, queremos ou não, temos que ter uma atitude de respeito, mas um respeito muito grande, e como Adventistas do Sétimo Dia, e como povo que nasceu a partir de 1844, com o conhecimento das profecias do passado, incrementando-as agora na posição em que temos a noção exata que Jesus está no lugar santíssimo, a interceder por nós, nós tínhamos isto em ação, em atenção, porque é um período muito importante e que nós temos que dar a devida importância, porque senão vamos nos perder. claro, sem Não dúvida. damos essa importância, não Portanto, é? estamos a viver momentos solenes e Exato. temos que pedir a Deus que nos ajude, portanto, a prepararmos exatamente para a sua E segunda estamos no vinda. tempo final, estamos mesmo no tempo dos fins, ou Claro, seja, se estivermos a pensar, ainda não está, não está, não está, de repente, como um ladrão, vai aparecer esse dia e nós vamos ser claro. surpreendidos. Claro, claro. E a vinda de Cristo, Deus queira que não, que enfim, que vivamos muitos anos
mas a vida de Cristo pode acontecer quando, no dia em que Eu, morremos, eu, não eu, eu significa aqui que a alma diria vai uma para o coisa, céu, eu mas aqui depois no dia diria uma seguinte vai. coisa, eu aqui diria uma coisa e eu vou brincar contigo agora e com certeza vão entender. Fizeste agora anos e eu vou fazer para a semana. Tomara eu que Jesus viesse já hoje. Eu não quero viver muito mais tempo nesta angústia, não é? Nesta coisa que a gente nunca sabe o que é bom, portanto, todos os dias há coisas mais, aliás, passa a redundância, coisas piores, não é? Todos Claro, os dias nós vemos as situações piores na humanidade. Abrimos as notícias e vemos coisas. Este mundo já não é bom para nós. A natureza já está a chorar de amargura claro, também claro, pelas maldades que o homem faz. Portanto, nós hoje vemos em tudo quase uma ação diabólica constante e muito intensa. Agora com a guerra da Ucrânia, com tudo, nós vemos coisas enormes claro, de claro. falta de respeito à criação de Deus e tudo. E E às leis de Deus. cada vez vemos mais, eu agora que ando muito na estrada, vê-se comportamentos humanos que são realmente. Eu ainda hoje vi coisas que só em Sodoma e Gomorra poderiam existir. Hoje vi coisas no Terreiro do Paço que, quer dizer, eu acho que Sodoma e Gomorra eram exatamente aquilo que eu vi no Terreiro do Paço hoje. Portanto, há coisas enormes que estão-se a passar na sociedade que nós nem sequer damos conta, não é? Claro. A degradação moral. A E há degradação moral que degradação está cada moral vez maior. completa. Claro, claro, claro. Jorge, está na altura de nós, enfim, Nós apresentamos terminarmos as o nossas estudo da despedidas palavra de Deus. Que, e votos que todos nós nos demos a solenidade que estes momentos merecem, que são os tempos finais que nós temos aqui na Terra, e que nós demos claro, atenção a isto e que possamos entregar-nos completamente ao nosso Deus. claro. E que Deus abençoe todos aqueles que estiveram connosco, que Deus E se abençoe houve alguma coisa a que a todos em gente suas se respectivas atrapalhasse aqui um famílias. bocadinho, podemos dizer que tivemos graves problemas técnicos no princípio para começarmos a gravar e que Mas isto nos graças a trouxe também Deus, muitos nervos, mas pronto, conseguimos claro, gravar. graças a Deus os problemas técnicos foram Esperemos agora ultrapassados. que o Ruben consiga pôr tudo certinho. Ok. Um grande abraço para todos. Grande abraço Ó Deus. também. Um grande Vá, que abraço Deus para vos ti também. abençoe. Um Tá, bom, obrigado. ok, um bom Obrigado. sábado e um bom fim de semana. Igualmente. Ok.